Então, o grande detalhe é que eu gostaria de falar sobre uma pesquisa que eu estava acompanhando. E eu vou pegar uns números de 2014, tá? E depois eu vou falar da atualidade, tá? Eu fiz umas pesquisas aqui de última hora. Vamos lá. 6 em cada 10 brasileiros só vão ao médico quando estão doentes. Prevenção diminui os riscos de doenças graves como infarto e AVC. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso ideal. E os brasileiros, a maioria, 6 em cada 10, 6 em cada 10 brasileiros só vão ao médico quando estão doentes, né? Então eu gostaria de hoje conversar com você sobre algo nesse sentido. Quando foi a última vez que você foi no médico? Ah, Ricardo, eu vivo no médico, mas é por uma doença, ou por um tratamento que você está fazendo, alguma coisa nesse sentido e tal. Fui na emergência, né? Olha, não, passei mal semana passada, fui lá no pronto-socorro e tal. Não, eu quero saber o seguinte, quando que foi a última vez que você estava na tua casa, no seu dia a dia, e falou, puxa, preciso fazer preciso ver, eu tô assim, uma coisa, acho bom fazer uns exames, não sei o quê. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Entendeu? Uma coisa é quando você foi levado ao médico, né? Por uma doença, por um tratamento, por uma situação, uma dor aguda, alguma coisa nesse sentido, você procurou a emergência, essas coisas todas. Eu quero saber quando foi a última vez que você foi ao médico, simplesmente porque você achou que deveria se cuidar. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Uma pesquisa feita em 2014 mostrou que 6 em cada 10 brasileiros só vão ao médico quando estão doentes, né? Não sabendo exatamente que é importante ter uma rotina de procurar o médico, até para evitar situações, como eu disse, de infarto e AVC. No entanto, por mais que o brasileiro não esteja indo tanto ao médico, a maioria não esteja indo tanto ao médico, nos últimos anos, os gastos com saúde, os gastos aumentaram em mais de 60%. A região sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, concentra mais da metade dos gastos das famílias com saúde. Então, nesses 4 estados, concentra-se um número de famílias que gasta mais com saúde, você entendeu? Depois vem a região sul e depois o Nordeste. Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, a classe média brasileira gastou, em média, o equivalente a 72 bilhões de reais. A classe considerada mais baixa, né, que a maioria da população, gastou, em média, 23 bilhões de reais. Então, você pega 70 mais 23... Opa, esse clique é meu aqui, alguém mandando mensagem, deixa só eu diminuir aqui, né? Isso mostra para a gente o quanto é uma gangorra essa questão de se procurar o médico. Presta atenção nesses números dessa pesquisa. 170 bilhões de reais em um ano, 175 bilhões de reais em um ano, o brasileiro gasta, não é o governo, é o brasileiro, o brasileiro de uma forma geral, gasta com médico, com consulta, essas coisas todas. 175 bilhões de reais. O que acontece? Desses 175 bilhões de reais, 70 bilhões de reais é gasto por uma faixa pequena da sociedade brasileira, formada pela classe alta, a classe rica. Então vamos dividir assim, a classe A, a classe B e a classe C. Não vamos nem falar do D e E, vamos incluir o D e E na classe C, tá bom? Então, classe A, classe B e classe C, D e E, que é onde está a maioria da população, tá? Então, vamos lá. A classe A, que é a menor fatia da população brasileira, ela gasta, em média, 70 bilhões de reais com médico, com exame, com consulta e tudo mais. 70 bilhões de reais. A classe média, que é uma fatia um pouco maior, ela gasta praticamente o mesmo. Então, uma fatia. Isso significa que a classe alta gasta mais do que a classe média. Por quê? Porque a classe alta é um número mínimo de pessoas, né? Então, proporcionalmente, o número mínimo gasta 70 bilhões de reais.
A classe média, que é uma fatia maior do bolo, ela gasta 72 bilhões de reais por mês com saúde. Então, só a classe alta, 70 bilhões. A classe média, 72 bilhões de reais. E a classe baixa, vamos colocar assim, a turma do C, D e E, a turma que, sabe, tá matando cachorro a grito, a galera da dificuldade e tal, a galera que tem problemas básicos, né, do seu dia a dia e tal, que é a grande massa, a grande população brasileira. Sabe quanto gastou? Sabe quanto gasta por ano? 23 bilhões de reais. Então, somando os três, dá 175 bilhões de reais. 70 bilhões só a classe alta. Classe alta, a fatia, só para você ver como a classe alta tem uma saúde de extrema qualidade. Tudo aquilo que um nicho da classe alta gasta, né, toda a classe média gasta a mesma coisa, 72 bilhões de reais. E se você somar a classe A com a classe B, fazer uma conta rápida aqui, dá de 6 a 7 vezes mais do que gasta a maior parte da população, que é a fatia C, D e E, com consulta médica, clínica, exames e tudo mais. 23 bilhões de reais. Então, a classe A e a classe B, guarde isso com você. A classe A, nas suas conversas aí, a classe A e a classe B gasta com saúde nesse país de 6 a 7 vezes mais do que toda a maioria da população brasileira que está nas faixas C, D e E. 6 a 7 vezes mais. Se você somar a classe A com a classe B, a classe B que eu estou colocando aqui é a classe média, tá? Dá 142 milhões de reais. A classe C, D e E, que é a população mais pobre, a população bem mais, a gente fala miserável no sentido de dinheiro, gasta 23 bilhões de reais. Então, dá de 6 a 7 vezes mais a classe alta e a classe média do que a classe mais baixa da população. Só para você ter uma ideia da disparidade. Isso significa que a classe mais baixa da população realmente ela depende do governo. Ela depende do SUS, ela depende do governo, ela depende do posto de saúde, ela depende do atendimento gratuito. A grande massa depende do ela tem pouco dinheiro para gastar, ela gasta pouco com saúde, porque ela, obviamente, não tem, né? Então, o que acontece? A grande massa, para você ter uma ideia da disparidade do atendimento de saúde desse país. Quando você vê esses debates dos presidenciáveis, das pessoas que dizem que vão resolver o problema de saúde do país, o cara fala, né? Tem o prefeito, tem o governador, tem o presidente, tem os deputados, os vereadores. Olha, nós vamos construir hospital e não sei o quê. Quando, na verdade, eu tenho uma visão extremamente diferente. É aí que a gente precisa entender a disparidade de gastos com saúde. O que eu quero dizer para você, será que o governo consegue equiparar estes gastos da classe alta, esses 70 bilhões da classe alta, que não depende necessariamente do SUS, é o médico particular, é o hospital de nível, é o atendimento VIP no hospital, aquela coisa toda, na clínica, na consulta. Tem gente que recebe o médico em casa, né? E ao contrário do cidadão comum, do mais pobre, que precisa ir até a unidade básica de saúde, uma UPA, uma UBS, um posto de saúde e tal. O que acontece? Será que o governo ele faz essa conta que nós estamos fazendo aqui? Por isso que eu digo para você que na hora de votar as pessoas precisam escolher as pessoas mais capacitadas, as pessoas que têm condições de chegar num plenário, seja de vereador, seja de deputado estadual, deputado federal, senador, e até quem é prefeito, governador, presidente da República, o cara precisa ter essa noção real do que é a saúde nesse país, da pirâmide invertida que é a saúde nesse país. É uma pirâmide invertida. Os mais pobres, que são maioria, gastam menos, a classe média gasta uma diferença muito grande, e aí a menor parte da população, que é a classe alta, gasta mais praticamente do que toda o restante da pirâmide, toda a base da pirâmide. Então fica uma pirâmide invertida. Por isso que a saúde no país é uma bomba. Por isso que não funciona. Você entendeu a linha de raciocínio? Então é nesse sentido. E aí fica cada vez mais evidenciado que as pessoas da classe, quanto mais baixa, há um abismo onde elas praticamente não se previnem de muitas coisas.
tá? É lógico que existe coisa, tem coisa que não dá para você se prevenir tanto, né? Você está passando lá, pega uma, 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 uma catapora da vida, se bem que tem vacina e tal, mas você pega alguma coisa às vezes, né? Então o que acontece? Tem coisa que não dá para você prever, mas você pode minimizar a situação. Agora tem uma gama muito grande de doenças, de enfermidades, que o ser humano pode diminuir. Por exemplo, a questão dos resfriados e gripes. As pessoas podem melhorar isso com alimentação e também com suplementos vitamínicos. Aí eu pergunto para você, vai conversar com a população para ver se a população tem o hábito, até porque tem um custo também, dos suplementos vitamínicos. Os suplementos vitamínicos, eles são muito importantes. A gente vê as propagandas na televisão, a gente acha que é uma coisa assim, né? Ah, o cara tá tomando vitamina é só para fazer mais sexo. Não, não é. É para evitar de pegar quanto menos doenças. Porque às vezes você já tem uma pressão mental, você já tem uma pressão brutal sobre você, tem a pressão financeira, tem uma série de coisas, às vezes a gente não consegue dormir direito e tal. E como é que você consegue se manter forte e como você praticamente consegue passar alheio a, de repente, a toda hora ter que estar indo no hospital? Né? Suplementos vitamínicos. Tem muita gente que usa suplementos vitamínicos. Isso previne a tua saúde. Isso previne muita coisa. Só que é um hábito que o brasileiro muitas vezes não tem. O americano tem mais, o europeu tem bastante. Agora o brasileiro não tem. Não tem tanto assim. Quando você fala de suplemento vitamínico, a primeira coisa que dispara na cabeça da pessoa, ah lá, tá querendo tomar isso é para fazer sexo. E não é. É simplesmente para se preservar de determinadas doenças. Então, no Brasil, a gente se previne pouco das doenças. E aí eu resolvi hoje conversar com você exatamente o seguinte: quando que foi a última vez que você foi ao médico? Em 2020 para 2021, aumentou a procura do brasileiro e o número e o gasto do brasileiro com médico. Por quê? Por causa da pandemia. As pessoas procuraram mais os médicos e tal. Até a classe média procurou mais o pronto atendimento, procurou mais, usar mais o seu plano de saúde, essa coisa toda, tal, que é a classe B ali que eu falei, né, a faixa do meio. Até procurou usar um pouquinho mais em 2020 e 2021, mas aí é um ponto fora da curva, exatamente por causa dessa questão dessa questão envolvendo a pandemia. Aí é um ponto fora da curva. Mas assim, no dia a dia, quando foi a última vez que você procurou um médico? Quanto que foi sem estar doente, sem necessariamente estar dependendo de um tratamento? Não, olha, preciso fazer uns exames, preciso procurar um médico. Às vezes até está sentindo alguma coisa, né? E fala, pô, acho que está na hora de eu ir ver um médico, essas coisas todas e tal. O nosso Hit recentemente foi no urologista fazer o exame, até porque chega uma determinada idade avançada, você já tem que fazer esse exame não de 1 em 1 ano, já tem que diminuir até, aí isso já conta por meses, né? Então tem algumas pessoas que já vão mais, até por uma questão de prevenção. Então eu gostaria de saber de você, meu amigo, minha amiga, quando foi a última vez que você procurou um médico? Por que você procurou um médico? Como é que foi e tal? Eu gostaria de falar com você sobre isso e conte para mim, se manifeste, me ajude a fazer o programa, sabe? Sua opinião é importante. Não existe resposta errada nesse caso. Eu não estou aqui fazendo uma pergunta, qual é a raiz quadrada de 32. Não estou falando nada disso. Eu estou falando exatamente sobre você. Eu quero falar sobre você. Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de sentar frente a frente com um médico numa determinada situação? Ricardo, eu fui mês passado, mas é porque eu passei mal, caí na rua e tal. Ah, Ricardo, foi o ano passado, eu fui atropelado e fui parar no hospital. Ah, Ricardo, por causa da pandemia eu fui no tal. Olha, peguei Covid, então não quer dizer que pegou Covid, não precisa, mas só dizer, ó, por causa da pandemia, eu precisei buscar um médico ano passado, ou esse ano, para tirar umas dúvidas, ou para fazer algum tipo de prevenção, algum tipo de tratamento, alguma coisa nesse sentido, não precisa entrar em muitos detalhes. Eu só quero saber quando foi a última vez que você sentou frente a frente com o médico, conversou com o médico. E de preferência, se você puder lembrar, quando foi a última vez
que você ou estava desconfiado, desconfiada de alguma coisa, né, de algum sintoma de alguma coisa, e você resolveu ir no médico para ver se não era alguma coisa mais grave, tal. Não é um negócio que, é isso que eu estou dizendo, você não foi no hospital já, ai, tal, contaminado, ou foi lá com dores, ou foi lá passando extremamente mal. Não, sabe aquela coisa, pô, sentindo um negócio estranho, com um mal-estar e tal. Será que é colesterol? Será que é diabetes? Será que é triglicérides? O que será que é? Então, será que é alguma coisa que eu comi? Às vezes não é nada, às vezes é o calorão e tal. Pô, vou procurar um médico e tal, né? A gente fica muito com receio porque às vezes as pessoas elas abusam também. Tem gente que é hipocondríaco, tem gente que é hipocondríaco, tem gente que, pô, tem uma dorzinha de cabeça, corre no médico, né? Então eu acho que a gente precisa separar as coisas. Mas é muito importante a prevenção, estar sempre por dentro da sua saúde. Quando foi a última vez que você fez um exame de sangue, por exemplo, né?